Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raimann. E eu sou Maria Carolina Raimann. Você está no canal do Apostolado Católico da Família Raimann e hoje nós vamos falar a respeito das cartas de São Paulo sobre o matrimônio. A união matrimonial do homem e da mulher, fundada e dotada de leis próprias pelo Criador, está por sua natureza ordenada à comunhão e ao bem dos cônjuges e também à geração e bem dos filhos. Segundo o desígnio originário de Deus, a união matrimonial é indissolúvel, como afirma o próprio Jesus Cristo. O que Deus uniu, não o separe o homem. Mas, quando lemos as palavras de São Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 7 a 9, parece que o casamento só é permitido em último caso, ou seja, somente se não se puderem se conter, digamos assim. Tem-se a impressão de que o apóstolo, além de proclamar que a virgindade é superior ao matrimônio, desaconselha formalmente este último. Mas por que isso acontece, Carol? Então, para nós entendermos melhor, vamos ler aqui o trecho da carta que o Raimann acabou de citar, que é em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 7 a 9. Pois quereria que todos fossem como eu, mas cada um tem de Deus um dom particular, uns este, outros aquele. Aos solteiros e às viúvas, digo que lhes é bom se permanecerem assim, como eu. Mas, se não podem guardar a continência, casem-se. É melhor casar do que abrasar-se. Será que ficou claro, São Paulo, ele tece o elogio da virgindade, colocando-a acima do matrimônio. É esta uma das grandes novidades que o cristianismo veio pregar ao mundo. No mundo judeu não era assim, tá? Novidade decorrente da consciência que o cristão tem de que pela graça santificante já possui em sua alma um germe da vida eterna. E por conseguinte, a conduta mais conveniente e coerente é a de quem procura antecipar esse mundo à atitude una, indivisa dos justos, ou seja, dos santos, na eternidade. Agora, é preciso notar que o apóstolo, exaltando a virgindade, de modo nenhum entendia negar quanto há de belo e positivo no casamento. Exato. Compreende-se que, no contexto da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nesse capítulo 7, ele o considere predominantemente sob o aspecto de remédio da concupiscência. Tinha que apresentar o matrimônio como solução, não restava dúvida, muito digna, para os fiéis que, entusiasmados pelo ideal da virgindade, diretamente focalizado no capítulo, não conseguissem observar devidamente a vida celibatária, não desesperassem então da salvação eterna, Queria dizer-lhes o apóstolo São Paulo, mas então recorressem ao matrimônio. Contudo, mesmo em 1 Coríntios 7, São Paulo enuncia, embora brevemente, outro aspecto, e esse positivo do casamento é um dom de Deus. É verdade, Carol. Então tem que ficar muito claro aqui que as pessoas que queriam abraçar aquele novo estilo de vida, que era uma novidade no mundo judaico, isso não existia, de viver a castidade, mas que por algum motivo não conseguiam, São Paulo aconselhava, olha, já que você não consegue viver esse estilo de vida, é melhor que você case do que você ficar pecando, tentando viver a castidade, tentando viver a vida celibatária no estado virginal, mas com pensamentos em outros lugares, etc, etc. Mas isso, de forma alguma, nunca quis dizer que São Paulo estava dizendo que o casamento era algo inferior. Então a gente percebe que o mesmo apóstolo Paulo diz: bem desejaria que todos fossem como eu mesmo sou, ou seja, celibatário. Mas cada um recebe de Deus um dom gratuito, um de um modo, outro de outro. Neste texto, como se vê, o matrimônio é apresentado qual graça análoga à da virgindade. Os fiéis, portanto, que recebem o sacramento do matrimônio, com a intenção, presta atenção, com a intenção de servir a Deus,
atendendo às indigências de sua natureza, sabem que entram num estado santo, em que encontrarão as graças não apenas para salvar a sua alma, que seria de forma medíocre, por assim dizer, mas sim para chegar à perfeição cristã, ou seja, para serem santos. Certamente é Deus quem distribui as vocações particulares. Qualquer chamado particular, porém, está subordinado a esta vocação geral de todos os cristãos, que é a vocação à santidade, fugindo, é claro, de toda a mediocridade. O sacramento do matrimônio gera entre os cônjuges um vínculo perpétuo e exclusivo. O próprio Deus sela o consentimento dos esposos. Portanto, um matrimônio concluído e consumado entre batizados não pode ser nunca dissolvido. Este sacramento confere também aos esposos a graça necessária para alcançar a santidade na vida conjugal e para o acolhimento responsável dos filhos e a sua educação. E para que não reste dúvida sobre o pensamento do apóstolo São Paulo, ele próprio nos fornece ainda a famosa passagem de Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 32, em que focaliza diretamente o matrimônio. Eis a frase culminante desse texto: grande é este mistério do matrimônio. Eu vos digo, em vista do Cristo e da Igreja. Nesses termos, Paulo apresenta o matrimônio como imagem e participação da união de Cristo com a sua Igreja, união que comunicou ao mundo a vida eterna. Em cada lar cristão, essa união se assenta e se reproduz em miniatura. Qual mistério pequeno dentro do mistério grande? O marido é chamado a fazer as vezes de Cristo. A esposa é chamada a fazer as vezes da Igreja. O que quer dizer, um cônjuge é para o outro ministro da graça. O sacerdote que assiste o casamento lá no santuário, lá na igreja, é apenas o representante oficial da igreja que abençoa o ministério dos cônjuges. E note-se bem, cada um dos cônjuges é ministro da graça não somente ao contrair o casamento religioso, mas ainda em todo o decorrer da sua vida conjugal. Desta maneira, o matrimônio vem a ser a semelhança da Eucaristia, um sacramento permanente que só se destrói quando se extingue a respectiva matéria, ou seja, o corpo de um dos consortes. Isto implica que os atos mais simples da vida conjugal são acompanhados de uma graça própria de santificação. Estão longe de ser atos meramente profanos, religiosamente neutros ou concessões à natureza que derroguem ao ideal de santidade dos cônjuges. Há, ao contrário, uma constante comunicação de graças dos esposos entre si e com seus filhos. Verdade é que o estado matrimonial pode oferecer mais seduções e perigos do que a condição virginal. Contudo, lembrem-se os esposos cristãos de que, chamados por Deus às núpcias, recebem do mesmo Senhor os auxílios necessários para superar os obstáculos respectivos e se tornarem imagem muito viva do Cristo e da sua Igreja. Os textos do apóstolo, considerados todos devidamente, permitem-nos agora formular a seguinte conclusão, já para a gente encerrar o vídeo, né? Embora em si ou na ordem dos valores objetivos a virgindade seja superior ao matrimônio, o estado melhor para cada cristão em particular é aquele para o qual Deus, em seus insondáveis desígnios, o chama: matrimônio ou virgindade. Na sua vocação própria e nesta só, é que o Senhor reserva a cada um as graças necessárias para ser santo. Haja, pois, como sempre houve, santos que, na história da igreja, conforme a inspiração do Espírito Santo, honrem a vida conjugal.
e santos que honrem a vida virginal, até que o Senhor se digne levar todos os seus fiéis às núpcias da vida eterna, para as quais qualquer vocação aqui na terra nos encaminha. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aí amanhã é quarta-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal, Orando com Padre Pio. Não perca!